Batalha espiritual é algo extremamente sério. E muitas pessoas, elas acham que a batalha espiritual é o seguinte, é pôr a mão na cabeça de uma pessoa e expulsar o demônio. É só chegar na sua casa, levantar as mãos e expulsar o demônio e ungir sua casa com óleo. Isso faz parte, mas isso não é a sua batalha. A batalha espiritual não é só isso. Isso é um pedacinho. É preciso nós entendermos. Lá em Joel, capítulo 3, diz assim, ó, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Nós estamos em uma verdadeira guerra espiritual. Aliás, a humanidade sempre esteve. Lês lá do Éden. Porém, agora há um conhecimento sobre essa guerra. E essa guerra está mais acentuada. Nós podemos perceber, se você olhar realmente, o desprezo pelas coisas santas, o desprezo pela honestidade, o desprezo pelas coisas certas, é algo assim assustador. A gente fica observando, nós ficamos assim, se você pegar e ficar nas redes sociais o dia inteiro, o que vai acontecer é que a sua mente vai ficar extremamente contaminada se você não for seletivo. Você não for uma pessoa seletiva. Porque o tanto de bobagem, de 100 publicações, 98 publicações são bobagens. Então é preciso você ser seletivo, uma pessoa seletiva naquilo que você vai mandar para dentro. Você não come qualquer coisa, mas espiritualmente você está comendo porcaria. Essa que é a realidade. Então a batalha espiritual, o que tem a ver isso, pastor? O que tem a ver isso com batalha espiritual? Muita coisa. Aquilo que eu mando para dentro, vai prejudicar a minha vida emocional ou vai elevar a minha vida emocional. Vai prejudicar a minha vida espiritual ou vai elevar a minha vida espiritual. Você precisa entender que a guerra espiritual é real e você precisa travar essa guerra. E se você não estudar sobre a guerra espiritual, você não vai ter discernimento, sabedoria para poder romper nessa guerra espiritual, para poder vencer essa guerra espiritual. Porque a guerra é intensa, então você tem que ter o quê? Estratégias para poder vencer. Quantas pessoas que estão sofrendo agora e o pastor já pôs a mão na cabeça, já expulsou, já fez campanha de oração, já fez isso, fez aquilo, mas por que a vida dela não muda? Por que a guerra espiritual na vida dela é tão intensa? Poxa, pastor, por que em vez de diminuir, está aumentando? Por que eu não consigo destravar a minha vida? Fica assim, ó, não consegue destravar. Bom, uma das razões é porque a brecha continua aberta. Existe brecha aberta. Então você precisa, e se você pensa assim, poxa, mas eu não estou com nenhuma brecha aberta, então converse com o Espírito Santo. É o momento das pessoas terem intimidade com o Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, me mostra, me revela o que está acontecendo na minha vida, porque essa área da minha vida não rompe. Por mais esforço que eu faça, por mais certo que pareça que eu faça, eu não consigo romper, ou até consigo romper, mas depois eu volto totalmente para trás. E aí fica pior. Então é preciso você parar e pensar qual a brecha está aberta. Porque o plano espiritual, as pessoas não entendem isso, o plano espiritual, ele é regido por princípios. Então, quando você quebra um princípio, o diabo tem direito legal de entrar na sua vida. Mas quando você reconhece que quebrou o princípio, você faz o quê? Se humilha diante de Deus, pede perdão por aquele erro, e pecado tem nome, você não omite aquele erro, pecado tem nome, e pede perdão a Deus, e pede a purificação do pecado e a quebra das maldições pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Pronto, o diabo já não tem mais legalidade para entrar na sua vida. O problema é que tem coisas na sua vida, às vezes tem pessoas que elas têm
estão presas espiritualmente e acaba que emocionalmente, financeiramente, enfim, em várias áreas, porque elas têm pactos na vida dela. Pastor, eu nunca fiz um pacto na minha vida. Aí que você se engana. É porque na sua cabeça um pacto tem que ser feito por um bruxo, tem que ser feito com sangue, tem que ser feito uma série de coisas. Não. Uma palavra pode gerar um pacto. Uma atitude pode gerar um pacto. Uma simples simpatia pode gerar um pacto. Dá àquela entidade a autoridade, a legalidade para atuar na vida de uma pessoa. E sabe o que é pior? Porque conforme a legalidade que foi dada, por exemplo, foi dada lá na infância, ela não aparece, a entidade não aparece de uma vez, ela fica lá quietinha, como a gente diz aqui em Minas Gerais, na moita, quietinha, escondida. Sabe aquele rato que está dentro da casa, mas ninguém vê? Só escuta o barulho dele à noite, quando tenta pegar, não acha de jeito nenhum, aí coloca veneno. Os ratos de hoje são espertos, né? Não come qualquer veneno, não come um veneno, já vê que é veneno e sai. Tem sempre que mudar o veneno. É esse tipo de coisa. Então você precisa entender o seguinte, que você tem um adversário e que talvez entrou algo lá na sua infância, ou talvez no ano passado, no ano retrasado. Peça perdão a Deus pelas palavras que você tem dito. Converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu falei alguma palavra, eu tive alguma atitude que gerou maldição na minha vida? Espírito Santo, me ajuda a quebrar essa maldição, se ela existe, me ajuda a romper, ou talvez não é nem uma maldição, talvez uma atitude que você está precisando de ter e não tem, mas peça ao Espírito Santo para te ajudar, porque, veja bem, ele está proclamando, manda proclamar isso entre as nações, apregoar a guerra santa, e manda levantar os valentes. Você é uma valente, você é um valente em nome de Jesus. Você vai conseguir dar a volta por cima em nome de Jesus. Essa situação na sua vida vai mudar, sabe por quê? Porque se você buscar, você vai encontrar. Porque Jesus disse assim, se bater na porta, a porta vai se abrir. Então você está batendo na porta da libertação. Você está batendo na porta da bênção, você quer ser liberto, você quer ser transformado, você não aceita o que está acontecendo na sua vida. Então você diz assim, poxa, eu não aceito isso que está acontecendo na minha vida. E se você não consegue, humanamente falando, descobrir a raiz do problema, você vai ao pé da cruz, ou seja, você vai para Jesus. Senhor, me mostra o que está acontecendo, eu quero mudar de vida. Eu não quero mais agir dessa maneira. Você sabia que esse tipo de decisão, esse tipo de atitude quebra muitas barreiras no inferno, mas quebra muitas barreiras no inferno quando você bota para fora, quando você verbaliza, quando você diz, Senhor, eu preciso de ajuda, eu não quero mais continuar nessa situação. Então, a mesma coisa comigo. Você acha que eu sou pastor e não tenho meus problemas? Eu também falo, Senhor, eu preciso de ajuda nessa área, eu preciso que o Senhor me ajude. Então, quando você expressa, quando você verbaliza, realmente vem lá de dentro isso, a sua dependência total de Deus, aí o diabo não tem poder de agir na sua vida. Porque o diabo olha para você e te vê, e vê você se humilhando diante de Deus, aí a boa mão do Senhor está sobre a sua vida e o diabo não tem poder. Porque você recorreu ao tribunal. É como entrar com um processo na justiça, só que você entrou com um processo na justiça divina. Você colocou o seu processo na justiça divina. E a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, para começar a falar de batalha espiritual, você tem que pegar o que eu falei para trás aí e colocar em prática. Não adianta você querer estudar sobre principados, potestades, dominadores, uma série de as astutas ciladas do diabo, se você não conhecer você primeiro. Primeira coisa, tem que conhecer você. Olha para você mesmo. Eu sempre falo uma coisa na igreja, ontem foi sexta-feira, já sábado, né? Eu falei sobre isso também, mais uma vez. Faça o teste do espelho. O que é o teste do espelho, pastor? Olhe para você mesmo dentro do espelho, porque tem duas pessoas que conhecem você. Uma conhece mais, que é Deus, e outra é você mesmo. Você pode mentir para qualquer pessoa, mas mentir para Deus e para você não dá. Então, quando você olhar no espelho, fala assim, você sabe qual é a brecha? Você sabe o que você está fazendo de errado? Você sabe que você precisa de mudança? Conversa com você mesmo. Isso é extremamente constrangedor.
essa terapia do espelho. Ela é constrangedora, sabe por quê? Porque você vai olhar nos seus olhos, você vai falar com você não vai estar apontando o defeito de ninguém, talvez você está acostumado a apontar o defeito de outras pessoas, mas aí você vai estar olhando os seus olhos e apontando o seu defeito para você mesmo. E falando, você precisa passar um óleo de peroba nessa cara e mudar, porque você sabe onde está a brecha. E a brecha tem que ser fechada. Pastor, fechei hoje, ontem, mas hoje eu caí de novo. Fecha de novo. Fecha de novo. Fecha de novo. O importante, sabe o que é? É querer mudar. Porque o diabo quer que você fechou a brecha, hoje abriu, você fala assim, não tem jeito, sou fraco mesmo, isso aqui não tem jeito para mim. É isso que o diabo quer, ele não quer te ver lutando. Mas quando a Bíblia diz, suscitai os valentes, você tem que ser valente para vencer isso aí. Você tem que ser valente para vencer essa guerra que está dentro de você. Senão, você vai perder o restante da guerra que vem pela frente. Então, sobre batalha espiritual. Primeiro, é preciso entender, existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual acontecendo. Segundo, precisa conhecer você mesmo. Terceiro, conhecendo você mesmo, você vai saber quais as brechas estão abertas. E quarto, fechar essas brechas. E aí você vai poder adentrar mais no conhecimento sobre batalha espiritual. Tá certo? Que Deus abençoe a todos com paz, saúde e prosperidade, em nome de Jesus.